Ora, a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor Deus tinha feito. E ela perguntou à mulher: foi isso mesmo que Deus disse? Não comam de nenhum fruto das árvores do jardim? Respondeu a mulher à serpente: podemos comer do fruto das árvores do jardim. Mas Deus disse: não comam do fruto da árvore que está no meio do jardim, nem toquem nele, do contrário vocês morrerão. Disse a serpente à mulher: certamente não morrerão. Deus sabe que no dia que dele comerem, seus olhos se abrirão e vocês, como Deus, serão conhecedores do bem e do mal. Quando a mulher viu que a árvore parecia agradável ao paladar, era atraente aos olhos e além disso desejável para dela se obter discernimento, tomou do seu fruto, comeu e deu ao seu marido, que comeu também. Os olhos dos dois se abriram e perceberam que estavam nus. Então juntaram folhas de figueira para cobrir-se. Ouvindo o homem, a sua mulher, os passos do Senhor Deus, que andava pelo jardim, quando soprava a brisa do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus entre as árvores do jardim. Mas o Senhor Deus chamou o homem, perguntando: onde está você? Ele respondeu: ouvi teus passos no jardim e fiquei com medo, porque estava nu, por isso me escondi. Deus perguntou: quem disse que você estava nu? Você comeu do fruto da árvore da qual eu proibi de comer? Então, eles ouviram a voz do Senhor primeiro: não comam do fruto, não toquem, não cheguem perto. Eles ouviram e por um tempo obedeceram. Só que veio a serpente e falou o oposto do que Deus tinha dito. A serpente induziu a Eva, né, a comer do fruto. Ela comeu. Então o texto fala, né, a ministração da terça-feira falou sobre vozes. Quais vozes nós estamos ouvindo? A gente tem que refletir, a gente tem que pensar muito. Quais são as vozes que a gente está ouvindo no nosso dia a dia? São vozes que têm trazido bênção ou maldição nas nossas vidas? São vozes que têm trazido coisas boas ou ruins? Nossa, ontem deu um mau debate no final da aula ontem, por causa disso. E ontem eu tive aula de psicologia, né? E a professora, ela tocou nesse assunto. Ela não, né? Ela estava mais ou menos pregando um pouco sobre a Bíblia, do que o pessoal tocou no assunto da menina lá que a juíza não deixou ela abortar. Aí eu fiquei escutando, tava bem no final da aula. Aí duas meninas começaram a discutir do nada sobre isso. Aí eu falei: nossa, isso aqui vai me dar alguma coisa. Aí a professora até interrompeu e falou: depois vocês montam um grupo e conversam sobre isso, porque aqui vocês podem estar mexendo com alguém que já teve essa experiência. Aí eu falei assim: nossa, isso aqui vai dar um B.O. que pode chegar lá no ouvido do chefe dela, que pode prejudicar ela. Eu estava com o microfone desligado. E veio na minha cabeça direto, lembrando da palavra de Adão e Eva. Eu quase peguei e desmontei as duas meninas se eu falasse sobre essa história. Mas eu preferi ficar na minha, veio direto na minha cabeça essa ministração. Aí eu falei: deixa elas se resolverem. Melhor que você faz eu orar. Isso que eu falei. Tava com o microfone fechado, tela fechada. Falei: é melhor orar do que se prometer num negócio que não dá merda. Então, você tocou num ponto muito legal, que hoje a gente ouve muito, né, sobre essas questões. Eu mais ouvi do que... Eu só fiquei prestando atenção nisso. Eu falei ali no final: professor, acaba logo essa hora que vai dar um B.O. isso aqui. As pessoas, elas estão
Elas não sabem ouvir a voz, a opinião dos outros, muitas vezes. Querem apontar, não, você tá errado, não, Então, você... foi assim, aí eu falei, liguei meu microfone e falei, professor, acaba isso aqui logo. Isso aqui vira uma confusão entre as duas. Quantos casos a gente ouve aí de confusões mesmo, né? Porque fulano fala algo e o outro fala outra coisa e vira aquele debate, aquela guerra, aquela confusão. Falei pra ela, vai virar um debate se a senhora Vira uma continuar confusão aqui. e gera o quê? Destruição no final das coisas, das contas. E a menina foi grossa ainda, a outra. Naquele chá Aí eu que a fiquei gente... pensando, nossa, foi né? Aí a professora falou, acabou por aqui. Depois vocês se resolvem. Naquele chá de mulheres que a gente teve lá na casa de uma irmã, que foi lá em Itapevi, a professora Beth falou, gente, teve gente que saiu da igreja por conta de discussão de política. E gente que preferiu sair da igreja porque não aceitou a opinião da outra pessoa e preferiu sair da igreja porque achou que o pastor estava fazendo campanha eleitoral. E o pastor não tem nenhuma forma de fazer isso, ele só expressou a opinião dele. A nossa igreja nunca fez isso, gente. Graças a Deus, ele expressou a opinião dele e falou, é como você. Só que teve gente que discorda da opinião dele. E Deus nos deu. Pra você dizer que as pessoas hoje em dia não estão por Jesus, estão por comodismo do banco, né? Se tivesse por Jesus. Verdade. Eu tava pensando muito quais são as vozes que a gente ouve, né? E eu fiquei assim, cara, são as vozes. E eu cheguei à seguinte conclusão: nós temos algumas vozes que todos aqui ouvem, tá? Todos ouvimos. E aí eu quero que vocês reflitam se algumas delas estão fazendo mais efeito ou menos efeito na vida de vocês. Isso vale para mim. Tudo que eu vou falar vale para mim primeiro. Porque para eu falar para vocês tem que valer para mim. Então a primeira voz que eu fiquei pensando muito, que a gente ouve muitas vezes e a gente deixa ela ser a maior voz dentro de nós, é a voz do nosso ego. Do nosso ego. Eu preciso aparecer, eu preciso ter mais seguidores, eu preciso ser reconhecido por todos, eu preciso ser o maior, eu preciso ser o melhor. Quantas pessoas a gente vê aí de uma forma, que elas vivem de uma forma muito fútil, tudo dela é, ai, porque os meus seguidores e não sei o que, é uma pessoa vazia. E é a voz do eu, do ego falando mais alto. Eu quero aparecer, eu quero ser o destaque, eu quero estar lá na frente. Eu acho que essa é a primeira. A segunda que eu acho que a gente mais ouve são vozes negativas, né? Muitas vezes elas vêm para alinhadas com o que o nosso inimigo fala para nos destruir. Então, posso te usar como exemplo, Fabrício? Vou usar o Fabrício como exemplo. Ele deixou tudo lá no Rio e veio pra cá. Eu tenho certeza que em algum momento, alguma voz chegou pra ele e falou assim, meu, você tá errado. Você tá fazendo loucura, que você não tem que fazer isso, e você tá dando tiro no pé e não sei o que, não sei o que, não sei o que. Se ele tivesse dado ouvido a essa voz, talvez ele teria aberto mão de tudo que ele tinha para viver, viveu e está vivendo até agora, tinha falado, meu, eu vou voltar. Talvez ele tivesse perdido o propósito do Senhor na vida dele. Aquilo que Deus está gerando, tratando, trazendo, realizando na vida dele, ele poderia ter jogado fora. Porque ele ouviu uma segunda voz que não era uma voz boa. Quantas vezes a gente já ouviu uma voz como essa? A gente chegar numa pessoa e falar assim, meu, eu vou fazer isso, isso, isso. Você vai fazer isso? Você não consegue, você não pode, começa a te jogar lá embaixo. Você, e começa a te arrebentar. Mas pela voz é quando fala, você não vai conseguir. Você não vai conseguir, você não sei o que, você não pode. Quantas vezes a gente já ouviu? Cara, eu tava com a minha Bíblia do lado na hora do que é outra. Do que dessa situação? Dessa situação, eu tava com a minha Bíblia do meu lado. A pena que vocês não estavam presenciando, você podia abrir, Nossa, e começar a falar. Né? Eu tava com o meu celular em pé, meu caderno aqui, minha Bíblia aqui, quase abrindo em Gênesis. Quantas vezes a gente já ouviu uma voz, não, faz isso não, desiste, joga fora. Cara, às vezes é o teu sonho, é aquilo que Deus te preparou para fazer.
cumprir, a gente dá ouvidos a essa voz. Então, às vezes isso nos destrói. A terceira voz que eu acho que a gente ouve muito, infelizmente, e a gente vai continuar ouvindo até o dia que Jesus nos levar, é a voz do inimigo. É a voz que diz: o que Deus está falando para você, faz o inverso. É a voz que Eva acabou ouvindo, né? É a voz que trouxe a morte para eles. É a voz daquele que veio para matar, roubar e destruir. E a gente vai continuar ouvindo essa voz, infelizmente, até o dia que Jesus nos levar. Porque Ele quer nos destruir, Ele tenta nos destruir. Esse é o objetivo dele. Só que a gente não pode deixar essa voz ser, né, a voz que mais ecoa dentro de nós. E a última voz, que na verdade deveria ser a primeira que a gente não ouve muito, é a voz do Senhor. Quantas vezes o Senhor fala conosco e a gente... Ah, não, é coisa da minha cabeça. Ah, não, acho que não vai. É a voz do Senhor dizendo: vai e faça. Vá e haja dessa forma. Vá e me obedeça dessa forma. Quantas vezes a gente deixou de ouvir a voz do Senhor? O nosso coração endureceu, o nosso ego falou mais alto. Então que a gente possa refletir a respeito dessas vozes e pensar qual tem sido a maior voz, a voz que tem dominado a nossa vida, guiado a nossa vida. Então vamos lá, primeira pergunta: quais são os ruídos que têm impedido de ouvirmos a voz do Senhor? Talvez o que eu falei aqui responda um pouco, mas eu queria ouvir de vocês. Às vezes vocês podem estar passando por uma situação aí e se vocês quiserem compartilhar nesse momento, a gente pode trazer à luz, né, e trazer uma transformação para essa situação. Quais são os ruídos? É legal que é. Quais são os ruídos que têm impedido de ouvir a voz do Senhor? O que a gente tem passado aí muitas vezes na nossa vida que impede? É tanto barulho, tanto blá 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 e a gente não ouve a voz do Senhor. O que vocês têm tido de experiências aí com relação a isso? Eu não lembro se foi essa semana, se foi semana passada. Eu assisti um filme, eu não gosto de filme de terror, eu tenho muito medo. Muito medo de filme de terror. Só que o filme não é de terror, mas dá medo. É só um suspense bem ruim. E o nome do filme é O Ritual. É meio estranho, mas ele é muito bom esse filme. Que é um menino que cresceu, o pai, ele tem lá aquelas casas de funerária que cuida do morto, faz aquelas coisas pra entregar pra família. Só pra enterrar lá na casa dele. E o menino, ele cresceu vendo o pai fazendo isso. Então o menino é meio descrente das coisas. E o menino, ele tá estudando pra ser padre, porque a mãe era católica. E ele cresceu adulto, só que ele não tinha fé em nada. Ele não cria em nada. Ele duvidava. O diabo assim na frente dele, e ele duvidando, conversando como se ela fosse louca, tipo, problema psicológico. Só que em determinado momento do filme, as coisas começam a se provar de que não era, que o mundo espiritual realmente existe. Foi quando ele foi estudar possessão no Vaticano, em Roma, ou foi na Itália. E ele começou a estudar alguns casos de pessoas que estavam tendo por possessão e se encontrou com um padre chamado Padre Lucas. Esse Padre Lucas teve uma hora que ele meio que se perde nos ruídos. Ele começou a ouvir umas coisas muito estranhas. E ele é possuído. Aí o menino não tem outra opção a não ser crer em Deus. Só que ele não crê. Ele está perdido, absorto com os ruídos que o diabo tinha feito. Tipo, vozes, ele dormindo ouvindo vozes, pessoas andando, rindo. Só que o que eu achei incrível é que só o diabo se manifestava fazendo aquela barulheira toda. E no final, ele olha assim pro cara possuído e fala assim, o cara possuído fala: você sabe que eu existo? Você sabe que eu estou aqui na sua frente. E você tem que crer em mim. E ele falou: não, eu sei que você existe. Você tá provando que você existe. Então se você existe, Deus também existe. Então ele entendeu, ele deu vazão para quem deveria ter tido vazão desde o início. E Deus não precisou fazer nada. Deus não precisou, tipo assim, tudo já estava conforme a palavra de Deus.
diabo ele fez aquela barulheira toda, possuiu Deus, possuiu tudo, assim, todas as pessoas assim, à volta dele, gritando, cuspindo nele, um monte de coisa. Só que Deus ele foi paciente, porque ele falou pro diabo, tudo bem que você está se manifestando, você está gritando, você está jogando coisa pra cima, então se você está me provando que você existe, Deus também existe, ele não cria em Deus. E aí ele se forma como padre, abre uma igreja, não sei se ele fica um presbitério, alguma coisa assim, acho que é igreja. E eu fiquei com esse filme na cabeça, porque quantas vezes essa bagunça de ruído, de barulheira ao redor e a gente não ouve quem é sutil, porque Deus ele é sutil, ele é bem, né? Ele não é barulhento, ele é educado. Então quantas vezes situações assim externas faz com que a gente duvide. A gente ora e você fala, isso não aconteceu. Pronto, aí lascou, né? Porque você não vai crer, você mesmo tá orando, você não crê. E quantas vezes eu já pensei nisso, meu Deus, será que você tá ouvindo? Já me duvidei assim. Mas a Bíblia fala que nenhuma oração do justo passa despercebida por Deus. Ele intercede, o Espírito Santo intercede até quando a gente está chorando, até com gemidos inexprimíveis ele escuta o nosso clamor. Então, qual voz a gente tem ouvido? Se é do movimento, do ambiente externo ou daquele que está só sussurrando, assim, você tem que ter o ouvido sensível para ouvir. E esse filme me deixou muito pensativa. E caiu muito bem na terça-feira, quando eu fui pesquisar e foi essa palavra. Eu fiquei com medo do filme, mas o filme teve um propósito. O filme teve um propósito muito bom. E é isso que queria passar, né? Ouvidos sensíveis à voz do Espírito Santo. Nossa, quando você falou no filme, veio na minha cabeça a Casa de Cera. Não essa é veio na minha cabeça. Não é filme de terror. Mas filme com uma temática cristã, sim. Até que eu assisto, né? Porque possessão, gente, a gente vai ter que, uma vez ou na vida, você vai ver alguém, sei lá, quando você for numa universal, numa mundial da vida, você vai ver. Não sei se é de verdade, mas você vai ter uma experiência. Cedo ou tarde, alguém vai ter uma experiência, ou já passou por, sei lá, alguma situação em casa. A gente nunca está livre do reino espiritual. A vida do crente é lidar com o reino espiritual. Do que faz que a gente está ouvindo para poder lidar com o reino espiritual? A gente tem que sair daqui com os ouvidos sensíveis da voz do Espírito Santo. E com os lábios sensíveis para clamar o Espírito Santo. Bom. É engraçado que tem que acho que tem quase um mês que eu estou conversando com Deus, estou assim, cara, não estou te ouvindo. Não estou te ouvindo. Não sei o que está acontecendo, tem muita coisa acontecendo na minha vida. Acho que eu estou meio que deixando de lado de fazer devocional, tudo, por conta da correria, de trabalho, tudo, né? Sei que eu falo contigo, eu estou ouvindo mais músicas, mas você não tem o tempo de ler, de meditar. Meu Deus, eu não estou te ouvindo, o que está acontecendo? Aí, depois do pedaço, porque eu ouvi online, né? Aí eu falei assim, caramba, Deus está falando comigo o tempo todo ele está falando. E eu vi esses dias no Instagram, rapaz fazendo um vídeo, né? Aí falando, ele fazendo dois papéis, né? Como Deus e como a pessoa, ele falando que Deus fica do nosso lado. Fala comigo, eu tô aqui, a gente passa direto. A gente passa direto com Deus, eu tô aqui, eu tô querendo falar com você. Aí na hora de dormir, a gente fala, Deus, aí Deus, ele vai falar comigo. Obrigado pelo dia de hoje, dorme. Então assim, Deus quer falar, a gente quer conversar. O celular é uma coisa que a gente está usando demais, é o ruído que a gente não está conseguindo. É o tempo todo o celular, era a televisão antigamente, né? Era várias coisas, agora é o celular, a gente fica com a tela virada no rosto assim, que atrapalha, né? O celular não é bom para dirigir, para andar, para fazer. E por que a gente não pode largar o celular um pouquinho ali no cantinho e orar um pouco, né? Conversar com Deus? Eu só ouvi, igual que eu nas orações de sexta-feira, que eu vou pra lá, sento no canto e fico lá no meu cantinho lá. Às vezes até fico louvando, mas eu fico lá sentado quietinho, ouvindo, só quero ouvir, sabe? Tem horas que a gente quer falar, meu Deus, a gente tem que ouvir Jesus também, né? A gente tem que ouvir, e o ruim que atrapalha. Tem que diferenciar a voz de Jesus, não. A gente fala assim, Deus, eu quero, né? Jesus, eu quero. Aí chega na hora, aí o nosso achismo, a gente fala, então Jesus vai nos dar. Na verdade é um não, a gente no nosso achismo é um sim. Né? A gente Jesus. E a gente faz quebrar a cara, poxa, por quê? Por que a gente quebrou a cara? De repente foi um não que a gente ouviu. E a gente ouviu e não queria aceitar um não. Né? Muitas coisas acontecem assim.
aí você me lembrou algo que a gente já falou várias vezes aqui, né? E aí eu vou me usar como exemplo. Então, um dia minha mãe falou o quê? Não vá jogar bola na rua. Né? Eu ouvi a voz dela. Aí veio um ruído lá fora. Meus amigos me chamando para jogar bola. Qual voz eu ouvi? O ruído. Vou jogar bola. O que aconteceu? Eu quebrei o braço. Mas é isso. O Senhor fala. É assim. Pode é ser dessa isso comigo forma. já. Você se machucou porque você não ouviu a voz que era para ouvir. Da minha mãe. E a mãe geralmente Minha mãe e meu pai, aí é muito recorrente, né? eu fui numa. Um dia antes da minha formatura do colegial, o pessoal foi lá pro Éden. É. Aí, um dia antes da formatura, eu rasguei aqui minha mão. Jesus, tomou ponto? Não precisei, rasguei a mão. Aí eu falei, nossa, por quê? E aí é o porquê. A primeira coisa que vem, o porquê? Por que isso? A gente começa a questionar, só que não é momento de questionar, é momento de a gente entender e falar assim. Eu vi a voz correta. Se eu tivesse escutado a voz da minha mãe, eu não teria quebrado meu braço. Quantas vezes a gente, você não teria rasgado sua mão? Quantas vezes a gente já passou por uma situação como essa? E com Deus é a mesma coisa. Rasguei aqui, ó. De ponta a ponta. Aí, ó. Tô com a mão aberta lá. Fiquei com a mão aberta. Quantas vezes a gente passa por situações porque a gente não ouviu a voz do Senhor, a gente deu ouvido aos ruídos que a gente ouve, né? Vai na feira, duas pessoas, tenta conversar uma com a outra. Você vai conseguir ouvir o que está falando? Não vai. Aquela barulheira ali, aqueles ruídos ali em volta, e você não consegue focar ou fazer o que você precisa fazer. O que a pessoa está falando, vai lá e compra banana. Você ouve o ruído de um camarada vendendo limão, você vai lá e compra limão. Não é limão, é banana. Vai conversar no show, né? Tenta conversar no show. Tenta conversar no show. Né? Então, temos aí diversos exemplos, né? Que a gente possa entender aí e discernir o que é ruído do que é a voz do Senhor, porque a voz dele é diferente. A voz dele é de dentro para fora. Esses ruídos e a voz do maligno é de fora para dentro. Então dá para diferenciar. Se a gente... Aquela música que tá lá todo dia, o pecado vem. Me chama. Então é uma voz, uma voz. Tá? Mas as vozes que têm impedido de ouvirmos a voz do Senhor. Então primeiro a gente falou de ruído, né? E aí o Fabrício citou um exemplo do celular muito bom. E às vezes a gente tem vozes mesmo. Vocês já passaram por uma experiência aí de uma voz assim muito clara, assim, de objetiva, que atrapalhou você de ouvir a voz do Senhor? Televisão. Pois é. Acho que uma voz que a gente ouve muito é a voz do maligno no seguinte cenário. Às vezes você está aqui e aí Deus te toca. Vai e ora por aquela pessoa que está ali do teu lado. Aí surge aquela voz: não, ela não precisa de oração, não, tá bem, ela não precisa de cura, não. É coisa da sua cabeça. Coisa da sua cabeça. Geralmente é isso. É uma coisa que a gente geralmente tem na cabeça, né? É coisa da sua cabeça. Geralmente é isso que vem, né? Igual a situação das meninas ontem, eu ia falar alguma coisa. Ainda bem que você ouviu a voz do Senhor, porque talvez se você tivesse falado, talvez se você tivesse falado algo, você teria fomentado a discussão, o problema, a dificuldade. Eu me segurei ali, eu ia abrir minha boca ali. Há 2 semanas, 3 semanas, a gente lá na firma, que é a firma aqui, né? A gente fazendo as coisas, aí chegou um bêbado lá, que mora do outro lado da rua, né? Ele tentou entrar na casa dele e não conseguiu, deitou no chão, foi dormir lá no chão. Aí os meninos lá do trabalho falaram assim: você não é crente? Vai lá, ajuda ele. Aí ficou olhando assim pra cara dele: não é momento de ajudar. Eles, como tu sabe? Não é momento de ajudar. Passou 10 minutos, a família dele veio xingando, gritando ele, e falando um monte de coisa. Aí depois tiraram ele, até brincaram com o Gerson. Pô, Gerson, ele da mesma igreja que você não ajudou o bêbado, não. Aí depois expliquei pro Gerson: tu fez certo, cara. Tu vai entrar no meio da confusão por quê? Aí depois eu falei com eles: cara, por que eu vou entrar no meio da confusão que não é minha? Se o cara precisasse mesmo de ajuda, eu ajudava. Ele não estava precisando de ajuda. Naquele momento ele não estava precisando. O que eu fiz? Eu estava aqui quietinho,
Eu vi que eu fiquei isolado de vocês, eu fui orar. Tava no canto lá, orando, quieto. Ele vai lá, ajuda no momento, mano. Tem horas que a gente sabe o momento certo de agir. Se a gente for agir, eu sou crente, eu vou lá botar a mão na cabeça dele, não vai adiantar. Não vai adiantar, isso que acontece muito. E tem muita gente que atenta nisso, né? Você é crente, vai lá, expulsa lá as coisas também. Não é a mesma coisa. Eu até brinco com eles assim, então cara, passar um médico aqui, eles são obrigados a te operar aqui no meio da rua. Não é assim, cara. Não é assim, do nada, você tem que fazer. Não é. A gente tem o momento certo. Deus sabe. Aí passou a semana, aí essa semana eu fiquei lá com os meninos no hotel. Aí um rapaz ficou lá comigo no quarto, foi conversando, abriu. Mesmo falou assim, cara, aquela coisa que tu me falou, por que tem um momento certo? Eu falei, porque sempre tem. Sempre tem um momento certo. Aí eu falei pra ele assim, cara, eu quero conversar contigo sobre a igreja, que ele também já foi da igreja, foi afastado, agora tá bebendo pra caramba. Eu falei, tem um momento certo. Até agora, eu nunca toquei pra você falar de igreja, volta pra igreja. A gente tá no mesmo quarto, estamos aqui conversando, nenhum momento. Mas os garotos estão me chamando pra beber. Não, eu vou ficar aqui com você. Eu falei, tá bom. Aí eu botei a Bíblia do lado, fiquei lendo a Bíblia, e ele falou conversando comigo sobre a igreja. Aí eu conversei com ele, expliquei sobre a igreja, até que ele tem vontade de ir lá na igreja, mas ele fala assim, cara, os meninos vão me zoar aquele trabalho, porque eu sou o cara que chama todo mundo pra beber. Eu falei, cara, não liga. A primeira coisa, ele falou comigo, eu tô com vontade de voltar pra igreja e tal, eu falei, aos primeiros 3 meses, a tentação é muito forte. Tu vai ouvir tanta coisa nos primeiros 3 meses, mano. No primeiro 3 meses você vai tomar pedrada da onde você nem sabia que existia. Porque foi assim comigo, pô. Não sei se em qualquer um. Minha vida de crente não é fácil. Aí eu fui falando pra eles, a experiência do Jefferson, pô. Eles pensaram que o Jefferson já estava na igreja há muito tempo. Eu falei, não, o Jefferson foi há pouco tempo, nem 1 ano, 2 anos. E o que está acontecendo na família dele, né? Cada hora alguém está doente, né? Ele já ficou internado. Ele ficou internado esses dias, é verdade. A esposa dele, a filha, estava internada agora também. Michelle. Então assim, eu falei com ele, olha o que está acontecendo comigo. E comigo é diferente, cara. Comigo é diferente. Então, tem cada coisa que acontece no cristão, a vida de cristão não é fácil. Não adianta falar que é fácil, que a gente vai ouvir cada coisa, cada besteira. Né? E isso é as vozes que tentam atiçar a gente, né? É só uma cerveja, é só uma farra, é só uma festa. Amanhã você volta. Amanhã você volta pra igreja. É só uma festinha. Pode curtir a vontade que amanhã você vai lá. Uma coisa que tá acontecendo comigo, eu não tô conseguindo. 2 ceia já que eu não tô conseguindo. 2 o quê? Ceia. Já tô 20. O que tá acontecendo? O Jefferson tinha falado isso comigo que não tá conseguindo, desde quando ele se batizou, não tá conseguindo. E para as ceias, eu falei, comigo tá de boa, não tá acontecendo. Eu tô conseguindo em todas. Só falar que eu não fui em 2. Né? Tá acontecendo alguma coisa. As vozes que a todo tempo elas vêm. Sutilmente, como a gente às vezes sente, né? E às vezes não é muito direto. Que a gente possa refletir e discernir. A Bíblia fala que se a gente não tem discernimento, a gente pede para o Pai, e o Pai dá. Então se a gente está nessa loucura de eu não consigo ouvir a sua voz, eu não sei qual que é a sua voz, fala assim, Senhor, me dá discernimento para entender qual é a sua voz, falou isso, cara. qual é a voz do maligno. Eu conversei com meu primo, né, esses dias. Aí eu falei pra ele que eu tava começando um curso. Aí do nada eu comecei o curso, aí ele falou pra mim, cara, se você não conseguir nenhum emprego nas áreas que você tá fazendo, eu quero te convidar pra você vir trabalhar comigo. E agora ele montou tipo um trailer daquelas peruas lá que fica na rua assim. Aí ele falou hoje pra mim, se você tiver desempregado até você não conseguir nada, você pode trabalhar comigo. Do nada. Ele me mandou mensagem hoje e falou isso. Ele tá precisando de mais funcionário. Bem, você ainda consegue discernir a verdadeira voz do Senhor?
Nossa. Eu tenho um exemplo muito bom pra dar sobre essa pergunta. Eu leio pouco, brincadeira. Eu sou uma pessoa que quando eu tô lendo, se eu tô lendo, qualquer barulhinho já me tira uma concentração, eu não presto atenção no que eu tô lendo. Se alguém falando, eu não consigo ler. Agora, se eu tô lendo escutando música, eu já consigo ler normalmente, vai entender, né? Não tem sentido. E eu comecei a me questionar esses dias, quando eu tava lendo a Bíblia, escutando hino. Mas aí quando eu tirava o fone, que eu precisava ver uma coisa, o Efraim chamando minha mãe, a Lorena fazendo alguma coisa, eu já conseguia prestar atenção, não conseguia prestar atenção. Mas se eu estou lendo a Bíblia com os hinos no fone, aí a coisa flui, eu entendo, sabe? E eu fiquei, nossa, caramba, já pensou se todas as vezes que eu for ler a Bíblia sem os fones de ouvido, eu vou ficar muito dispersa na voz do Senhor. Então, o que eu estava exercitando? Exercitar, ouvir a voz do Senhor em qualquer situação, não é só quando estou ouvindo o hino. Eu não tenho que ler só quando está aquele silêncio total, porque nunca vai ter. A peça hoje vai ter um momento tão legal, eu espero que todos vocês vão. Não vou dar spoiler, não, eu vou ficar eu vou ser uma das coisas de preto. Um dia a gente vai orar ainda para não nascer atriz, né? Que vai estar lá no meio da... Vou fotografar a peça, mas tem um momento tão legal que eu fiquei, caramba, mano, é exatamente assim que a gente fica quando a gente está no nosso secreto com Jesus. O mundo tá pegando fogo assim, ó. Tá todo mundo gritando, bonito pra tudo quanto é lado. Mas se você tá com a Bíblia, já é a voz do Espírito Santo, é o verbo assim, ó, escritinho, que você pode ler junto com Jesus, junto com a Trindade. E a gente não faz o uso da importância disso. E eu fiquei chateada por isso, porque eu só estava lendo, conseguia ler quando eu escutava hino. E isso indiretamente não é a voz do Senhor. E eu pratiquei esse exercício de ler, de focar na palavra em qualquer situação. Não é sempre que eu vou estar com os fones perto, não é sempre que eu vou estar com ânimo, não é sempre que eu vou ter atenção. Então o Senhor, a Bíblia é muito clara, a gente vigiar e orar constantemente, não é só com fone de ouvido, não é só quando eu quero, não é só quando eu estou disposta, é constantemente, uma coisa constante, rotineira, todo dia. Então, pratiquem esse exercício de ler, não sei se vocês têm a desenvoltura de ler ou ler sua música, mas tenta ler num ambiente bem barulhento. Tenta ler num ambiente bem barulhento. Entendeu? É isso que é um exercício que a gente tem que praticar, porque as coisas espirituais são externas, elas vão influenciar na nossa vida. Tenta ir para o centro de São Paulo, num trem, num metrô, ler. Fazem esse exercício. Isso é um exercício muito bom para quem quer apurar os ouvidos e discernir a voz do Espírito Santo. Porque quando você está assim, focado, lendo a palavra, não importa onde seja, o Senhor fala. Ele fala pra gente, ele fala de formas inimagináveis. No encontro também, ele falou comigo na hora do almoço. Tava todo mundo lá, e foi incrível. Foi no encontro com Deus. No encontro que ela foi, no caso. Não, sim, teve uma falaçãozinha, porque eu fui no do jovem. Eu fui no dos jovens não cala a boca. Jovem não cala a boca. E teve uma falaçãozinha e tal. E Deus falou grandiosamente comigo. Então, façam exercícios que apurem o Espírito Santo que ele fala na carta em Atos. Ele foi um exercício 2:42. Que ele falou, pai, eu vou deixar uma coisinha pra vocês, que é pra vocês, né? Sobreviver desse mundo doido. E ele deixa o Espírito Santo. E é sempre, o Espírito Santo está com a gente, ele nunca vai nos abandonar. Ele sempre está aqui. Quando vocês forem meditar na palavra do Senhor, orar, façam isso em espírito e em verdade, que o Senhor em qualquer situação, ele vai responder. O Senhor em qualquer situação, ele intermediará entre o Pai. Jesus, ele é perfeito. Ele estava na baixa. Eu pensando aqui, e muitas vezes a gente fica sem saber para onde ir, sem saber qual que é a direção que a gente deve tomar. Nós temos uma resposta, né? Aliás, nós temos várias respostas que o próprio Cristo dá. E eu vou ler algumas aqui, né? Então, em João 4:26, ele diz o seguinte: então Jesus declarou, eu sou o Messias, eu que estou falando com você. Então, às vezes a gente pode falar assim, mas eu não estou ouvindo. Ele vai falar dessa forma: eu sou o Cristo, eu estou falando com você.
Deixa eu ver aqui o outro. Então, às vezes, quando a gente estiver com fome da palavra, ele vai falar o seguinte. Então Jesus declarou: eu sou o pão da vida. Aquele que vem a mim nunca terá fome. Aquele que crê em mim nunca terá sede. Deixa eu ver um outro aqui. João 3,16. Quando a gente estiver perdido, sem saber, né, quem é o nosso mestre, quem é o nosso guia, ele vai dizer o seguinte. Então Jesus afirmou de novo: digo a verdade, eu sou a porta das ovelhas. Todos que vieram antes de mim eram ladrões e assaltantes, mas as ovelhas não nos ouviram. Eu sou a porta, que entra por mim será salvo. Entrará e sairá e encontrará pastagem. Se a gente estiver passando por uma situação de morte, de destruição, ele vai dizer o seguinte: disse Jesus, eu sou a ressurreição e a vida. Aquele que crê em mim, ainda que morra, viverá. Jesus, ele sempre fala: eu sou. Muitas vezes na nossa vida a gente ora, pede algo, a gente tenta entender algumas coisas e a gente usa o termo é impossível. E o próprio Jesus diz: para os homens é impossível, mas para mim nada é impossível. Então que a gente saia daqui pensando dessa forma: tudo é possível porque crê. A voz do bom pastor a gente conhece. A própria palavra diz que as ovelhas conhecem a voz do seu pastor. E hoje ele está falando conosco. Não é a voz, não são vozes externas, não são ruídos, não é a voz da política, não é a voz do mundo, não é a voz do maligno. A palavra também fala para que quando a gente ouvir a voz do Senhor, a gente não endureça o nosso coração. Então que a partir de hoje a gente possa deixar o nosso coração aberto para a voz do Senhor. Se a gente já falou, não estou ouvindo, não estou sentindo, a partir de hoje ele vai mudar. Ele quer mudar. Então pensem nisso, levem isso para a semana de vocês, reflitam em tudo que a gente falou aqui, reflitam nas experiências que a gente está tendo. Nós estamos vivendo os dias que antecedem o fim dos tempos. Estamos vivendo princípios das dores. A gente ouve guerras, rumores de guerras, pestes, morte. Tudo isso aponta para o fim dos tempos. E ele voltará hoje. Que a gente possa entrar no reino dele. Quando a gente chegar na frente dele, ele possa dizer: eu te conheço, pode entrar no meu reino. Que a gente possa mudar muitos rumos que a gente tem tomado na nossa vida. Vozes que nos afastam do Senhor. A gente deixa Estamos falando disso. Na minha Bíblia eu sempre acordo com tipo um barulho aí, sempre tem uma mensagem da manhã. É isso aqui, quando você estava falando veio um negócio. Esse texto aqui de 2 Timóteo? Por cuja causa padeço também disso, mas não me envergonho, porque eu sei em quem eu tenho crido. E estou certo que é poderoso para guardar o meu depósito até aquele dia. É Paulo falando isso, né? É Paulo. Do nada o negócio mudou. Então, que a gente possa ouvir a voz do Senhor, discernir a voz do Senhor. Nós temos vários tempos como unidade, como igreja, para a gente ouvir a voz do Senhor. Só que a gente também não pode abrir mão do nosso tempo com o Senhor. E Ele fala: vai para o teu quarto, fecha a porta, fala com o Senhor que te ouve, no secreto. A gente precisa equilibrar isso tudo. A gente precisa equilibrar o tempo de célula, o tempo de igreja, o tempo do nosso quarto, o tempo do caminho que a gente está seguindo, e a gente ouve a voz do Senhor também. Mas eu creio que está trazendo coisas novas para nós. E eu recomendo que a gente possa falar como Isaías, Samuel e tantos outros disseram: eis-me aqui. Amém? Vamos orar? A gente encerrar, porque a janela tem que estar. Sabe, mas vai, gente, Eu vou lá. ai, eu chorei, não sei, sabe, imagina. Lá no pensamento, nossa, tá Cara, muito sério. esquisito, né, que teve no Burning. O Burning antes do tema.
Até ano passado. Talvez surgiu de lá, né? Amém? Talvez. Tá muito legal, sério. Amém. Então vamos orar pra gente encerrar. Alguém tem um pedido de oração? Alguma causa aí que tenha afligido? E na vida das meninas lá, cara? As meninas lá do seu trabalho? Tá bom. E no trabalho. Uma se chama Amanda e outra se chama Amanda Vitória. Amanda e Vitória? É, uma se chama Amanda e a outra Vitória. Vitória. Tá bom. Essa situação aí. Você pode orar por elas, por Todo favor? mundo ficou calado, só ouvindo. Bom, que haja aí discernimento e respeito, né? Porque é difícil. O trabalho do Fabrício, logo mais. Amém. Então, manda ora, por favor, por essa questão. Aí eu oro pelo trabalho do Fabrício e aí já oro também para a gente encerrar. Amém? Amém. Jesus, Deus, te agradecemos, Senhor, por essa tarde na sua presença, Jesus, onde podemos conversar sobre como que é a funcionalidade do reino, Jesus, como devemos tomar as nossas cruzes, seguir o teu evangelho. Senhor, eu apresento aqui, Espírito Santo, a Amanda e a Vitória, Senhor, mas que acima de tudo isso o Vini possa ser exemplo, Jesus. Exemplo do teu caráter, Pai, que eu sei que já é fortemente predominante na vida dele, Senhor, mas que o Senhor revista totalmente a mentalidade do seu filho, para que nenhuma opinião contrária, Jesus, nenhuma ideia plantada, nem nada segregado entre na mente do teu filho, Espírito Santo, que nada que é influência do mundo possa mudá-lo da sua posição cristã. E de agora blindamos ele, Senhor, contra qualquer opinião que seja fora da tua palavra. Blindamos ele e abençoamos para que saia daqui com discernimento para ouvir aquilo que é do Senhor e aquilo que não é do Senhor. Abençoa o Espírito Santo do seu curso, abençoa os seus colegas que estudam com ele, Jesus. Abençoa a Amanda e a Vitória, Pai, que o Senhor possa fazer a obra na tua vida e que possa usar o Vini como canal de bênção para isso, Senhor. Que ele possa ser grandemente usado para mostrar que o Evangelho não se trata de opinião, mas sim de uma verdade absoluta, que é a palavra encarnada, que é a sua palavra, a sua soberania, de um Deus que é extremamente único, não existe nenhum outro igual. Agradecemos, Espírito Santo, e que o Senhor possa fazer a tua obra perante essas duas vidas aqui apresentadas e perante a vida do Vini, em nome de Jesus. No seu nome, amém. Bem, nós oramos pelo trabalho do Fabrício, Senhor. Todos esses ruídos que surgem lá, como ele sempre fala aqui, Pai, que esses ruídos não venham causar nenhum mal na vida dele e na vida de qualquer um outro que está naquele lugar. Usa o teu filho, Pai, para ser luz naquele lugar. Usa o teu filho para trazer a água da vida. Usa o teu filho para que as coisas do mal fujam para os 7 caminhos e as coisas do alto possam se manifestar naquele lugar e seja um trabalho abençoado. Amém. Nós pedimos para que o Senhor perdoe os pecados de cada um, do colega de trabalho dele, o dele também. O Senhor tenha misericórdia de todos. Pai, ele tem se deslocado daqui até o interior, que o Senhor possa guiá-los durante esse tempo, que nenhum mal aconteça na estrada, tanto na ida quanto na vinda, Senhor. Que ali no meio do trabalho não hajam acidentes que possam causar mal para ninguém. Que tudo ocorra bem, Pai. Que o teu filho possa anunciar o teu reino, que o teu filho possa dar um bom testemunho do Senhor, que o teu filho possa pescar almas para o teu reino, Pai. É isso que nós pedimos, Senhor, em nome do teu Filho amado. Nós glorificamos o Senhor por esse tempo, nós agradecemos por o Senhor ter falado conosco nesse dia, nós agradecemos por o Senhor mudar a nossa mentalidade para aquilo que não estava alinhado contigo, Senhor. Nós agradecemos pela tua misericórdia, nós agradecemos pelos nossos visitantes, ó Pai, que eles possam sair daqui impactados pelo Senhor, impactados pelas palavras que o Senhor está falando com eles. Que a bênção do Senhor esteja sobre eles, sobre o lar deles, que eles possam voltar mais vezes. Será motivo de alegria
para essa célula, para essa pequena igreja, recebê-los, ó Pai. Nós amamos a vida deles, nós abençoamos eles no nome de Jesus, Senhor. Nós glorificamos o Senhor pelo trabalho do Vini, por esse curso que ele está fazendo, por essa porta que o Senhor abriu, Pai. Foram motivos de orações que colocamos aqui, e o Senhor mais uma vez ouviu. O Senhor mais uma vez foi bondoso conosco. O Senhor mais uma vez foi misericordioso conosco, Pai, e nos deu essa bênção, Pai. Hoje nós nos alegramos com Ele por essa bênção maravilhosa, Senhor. O Senhor possa abençoá-lo muito nesse trabalho, que seja um trabalho de honra, que ele possa impactar a vida dos seus amigos de trabalho, das pessoas que vão ter contato com ele nesse lugar, Senhor. Nós agradecemos por tudo que o Senhor tem feito. Nós agradecemos pela peça que vamos ter na nossa igreja. Nós agradecemos por esse mês, ó Pai, de coisas diferentes que estamos tendo na nossa igreja, Pai. A nossa unidade, a nossa igreja, ela não se concorda, ela não se compactua com as coisas que têm acontecido nesse mundo, Pai. Por isso nós estamos buscando estratégias diferentes, ó Pai, para atrair com a Tua voz, ó Pai, aqueles que estão perdidos, aqueles que são caídos, aqueles que estão doentes, ó Pai. Nos usa, Senhor, segundo a Tua vontade, segundo o Teu querer, para resgatar aqueles que estão perdidos, para que eles possam entrar no Teu reino, Senhor. Nós te agradecemos por tudo que o Senhor tem feito, Pai. Mais uma vez, perdoa os nossos pecados, Senhor. Tende misericórdia. Lança no mar do esquecimento todos os erros e as falhas que cometemos durante a nossa vida, Pai. E nos dá uma nova chance hoje. Fala conosco ainda mais. Porque nós queremos te ouvir, Senhor. Nós queremos ter a mesma comunhão que Adão e Eva tinham antes do pecado. Que o Senhor vinha todo dia, tinha comunhão com eles. Eles ouviam a voz do Senhor. Eles falavam com o Senhor. É isso que nós queremos, Senhor. No nome do Teu Filho amado, Senhor. Jesus, o nosso Cristo, o nosso Senhor e Salvador. Amém, amém e amém. Partimos?